Nesse vídeo a gente vai abordar a construção de painéis semânticos, uma ferramenta que é muito utilizada no design, tanto design de produto quanto gráfico, digital, né? E muito útil para a gente conseguir fazer essa tradução de linguagem de um conceito verbal para uma materialização visual do que a gente quer transmitir com a nossa marca, com o nosso produto. Mas uma coisa muito importante é ter critérios para selecionar essas imagens e conseguir construir um painel que seja efetivo para auxiliar a geração de alternativas, né? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, sobre o que considerar na hora de construir esses painéis semânticos para realmente conseguir transmitir a linguagem visual que a gente vai explorar, o conceito emocional e a linguagem estética que a gente vai explorar nas alternativas tanto gráficas quanto estruturais. Para nós podermos falar sobre os painéis semânticos, cabe uma pequena introdução sobre o termo semântica, né? Semântica é um ramo da linguística que estuda o significado, né? O sentido das palavras, dos vocábulos. Mas quando a gente fala de semântica do produto, embora tenham algumas abordagens no design referente a isso, né? Vamos dizer assim que uma das principais referências é o Krippendorff. E ele traz a semântica do produto em relação ao significado dos objetos. Então, tudo aquilo que se sabe sobre um objeto, ele é transmitido pela linguagem dele, né? E ele traz 3 modelos de semântica do produto. Um modelo linguístico, um modelo comunicativo e um modelo cultural. Sendo que no modelo cultural é onde se analisa o sistema de símbolos do produto, né? E, claro, a sua relação com seus significados. Então, aqui entram as questões em relação à sua estrutura interna, aos seus elementos formais, às suas funções representativas e como elas significam. Bom, um outro amigo nosso, que talvez vocês que estão assistindo esse vídeo conheçam, é o Mike Baxter, que é autor do livro Projeto de Produto, né? E ele traz nesse livro uma classificação, vamos dizer assim, para trabalhar com os painéis, em 3 tipos, né? Então, que seriam os painéis relacionados ao estilo de vida do usuário, à expressão do produto e ao tema visual. E o Baxter se tornou uma referência muito utilizada no design, né? Porém, o que a gente vai discutir um pouquinho nesse vídeo é como construir esses painéis de uma maneira que seja efetiva, não só para comunicar uma atmosfera do projeto, mas principalmente para que possa servir como base para a geração de alternativas. Então, a primeira coisa que eu vou comentar é: estilo de vida não é aquela foto linda do comercial de margarina. Essa é uma brincadeira que eu costumo fazer, porque é muito comum quando a gente vê o painel de estilo de vida do usuário, vem a pessoa que representa aquela faixa etária, o gênero, né, a classe social, algo nesse sentido, feliz, sorrindo para a câmera. E isso, digamos que não traduz muita coisa, não leva muita coisa para o projeto, né? Então, eu posso ter, por exemplo, como um perfil de usuários, uma família jovem, né? Um casal jovem com filhos, mas eu colocar essa foto, ela não me diz mais nada, né? Na hora que eu for gerar as alternativas desse produto, ela não me ajuda muito. Então, é isso que a gente tem que pensar sempre. O que vai ajudar no momento de gerar as ideias, né? Então, por exemplo, se o meu projeto é um redesenho de uma embalagem de chás, o que poderia ajudar mais do que eu colocar ali a foto da família tomando um chá na mesa do café da manhã, é pensar como é a xícara que essas pessoas usam, que as pessoas para as quais eu vou direcionar o meu projeto utilizam. É uma porcelana básica, né? Sem cor, sem muitos ornamentos. É uma caneca bastante simples, mais acessível, né? Mas com mais cores também. É uma caneca mais retrô, de metal. É uma caneca bem contemporânea, de cerâmica, manual. É multicolorido, né? Meio pop. Então,
como é o ambiente que ela faz esse chá. É uma cozinha moderna, luxuosa, estilo industrial, ou é uma cozinha mais vintage, mais retrô, ou é uma cozinha bastante simples, mais popular, né, com alguns elementos antigos, ou é uma cozinha bem comum, mas bastante colorida, ela é organizada, ela é espaçosa. Como é esse ambiente? Então, isso ajuda a gente a entender um pouco melhor o contexto do usuário. Vamos a um outro exemplo, né? Se eu falo que o estilo de vida do meu usuário é ligado à aventura. Bom, de cara, provavelmente vocês imaginam uma foto similar a essa, né? Ok, é uma imagem bonita, transmite essa mensagem da aventura, mas, novamente, o que disso eu levo para o projeto? Então, como eu faço para buscar imagens relacionadas ao estilo de vida do usuário, mas que me auxiliem mais, né? Respondendo, através de imagens, algumas perguntinhas, como são as roupas dessa pessoa, os acessórios que ela usa, né? Ou que ela gostaria de usar, os lugares que ela frequenta, como é a casa, o objeto ou os objetos relacionados ao contexto desse usuário e do produto que a gente está trabalhando, né? Como no exemplo das cozinhas e do chá. Como é o seu ambiente de trabalho? Quais são as coisas que ele usa no lazer? Né? O que está relacionado a isso? Então, essas questões vão auxiliar a gente a entender melhor o perfil do usuário e já fazer uma ligação com a expressão do produto, né? O que é o painel da expressão do produto? Ele representa os nossos conceitos, os nossos atributos, né? Que a gente define nessa etapa de ideação, de conceituação do projeto. Então, vamos supor que o meu conceito, os meus atributos sejam artesanal, leveza e natural. Bom, é claro que dependendo do contexto, isso pode mudar muito, né? O que é o artesanal, o que representa a leveza e o natural em determinado produto, para determinado usuário, pode ser bem diferente. Mas vamos supor que nesse contexto que eu esteja trabalhando, essas imagens sejam as mais relacionadas, de um ambiente mais ligado a um estilo de vida próximo ao mar, né? Mais tranquilo, com materiais mais rústicos, né? Então, eu tenho imagens que representam aqui a questão da leveza, do artesanal, do manual, né? Do natural, ligados a esse estilo. E eu consigo perceber já alguma unidade visual aqui. Esse painel de expressão do produto, ele vai levar, né, a gente a criar o painel do tema visual. Então, falamos do painel do estilo de vida do usuário, né, relacionados às coisas do seu entorno, o painel da expressão do produto, né, ligado aos atributos, aos conceitos, mas sempre pensando no critério dessas imagens, né? E esse, por sua vez, vai levar ao quê? Ao tema visual, as referências de estilo, de linguagem. A gente já começa a perceber algumas coisas aqui, em termos de materiais, de cores, né? De texturas. E é isso que a gente vai complementar com o tema visual. Então, como o natural, a leveza, o manual, né, que nós definimos aqui, vai ser traduzido agora em formas, cores, estilo tipográfico, estilo de imagem ou de ilustração, materiais, texturas, técnicas, né, de impressão, de desenho. Então, o que está relacionado ao tema visual ligado a esses conceitos? No exemplo do artesanal, do natural, da leveza, né? E as coisas precisam conversar. Então, aqui, ó, eu comecei a representar com estilos de tipografia, com estilos de pintura, de processos de impressão, de texturas, de cores, né? Novamente, texturas, materiais. Estes conceitos que estavam representados à direita na expressão do produto, certo? Então, o painel do tema visual, junto com a expressão, ele é fundamental para a gente conseguir encaixar as nossas alternativas aqui depois, né? Ou seja, é a partir desse referencial que elas vão começar a ser geradas.
Então, ele é muito importante para isso. Aqui eu trago um exemplo de um projeto desenvolvido na disciplina de Design de Embalagem 1 em 2019/2, né? E o grupo aqui, ele trabalhou muito bem essa construção do painel. Então, nesse aqui, eles trazem a expressão do produto, no qual os conceitos que eles trabalharam eram o equilíbrio, o aconchego, a manualidade, a questão informacional e as emoções através do cuidado. E aqui, então, representando isso com imagens. E depois eles fizeram essa transição. O que, por exemplo, o equilíbrio vai representar na questão da temática visual? A questão de centralidade, de simetria, né? Aqui a gente tem a questão de formas, de blocos de cor. Aqui nas emoções a gente tem a relação dos espaços, né? Dos espaços em branco, da delicadeza, da suavidade. Então, aqui eles começam a traduzir a expressão do produto no tema visual. Então, de novo, né, para esses atributos que eles encontraram aqui, por exemplo, blocos de cor ou de formas, a questão do espaço em branco, né, e da delicadeza do desenho, a expressividade da ilustração manual, através de imagens que traduzam esse estilo. E aqui, novamente, o painel do tema visual, dessa vez trazendo ideias estruturais, né? Mas vejam, não é um painel de similares. Essas embalagens não são de produtos concorrentes aos deles, mas trazem os atributos que eles buscavam. Então, como essas questões são trabalhadas? A questão de janelas para visualização, né? Então, também tem esse referencial dos espaços, a questão das aberturas, ok? Então, eles conseguiram ir traduzindo o painel da expressão do produto em temáticas visuais, tanto gráficas quanto estruturais, para serem trabalhadas depois nas alternativas. Tem regra? Não. Né? Cada um de vocês, cada grupo pode criar os painéis da maneira como for mais útil para cada projeto. Então, preciso separar em 3 painéis? Posso fazer vários? Posso fazer um só de formas? Claro que sim, né? De novo, o painel serve para, primeiro, comunicar essa atmosfera do projeto e, segundo, para trazer elementos que vocês possam extrair na geração de ideias. Né? Mas existem algumas dicas para isso. Primeiro, fugir do estereótipo. Né? Ou seja, se o meu atributo, por exemplo, o meu conceito, né, da expressão do produto é ecológico, e eu jogar isso lá no Google Images, provavelmente vai aparecer a imagem da mão com a plantinha, o símbolo de reciclagem, um mundo verde, né? Coisas recorrentes, assim, e que, novamente, não agregam, né? Quando eu for gerar, agora eu preciso saber se a minha embalagem, por exemplo, na hora de gerar as ideias, ela deve ser mais longilínea ou ela deve ser mais achatada? Ela deve ser mais orgânica? Ela deve ser mais assimétrica ou ela precisa ter bastante simetria? Então, não são questões que eu consigo tirar daqui, né? Mesma coisa se eu buscar por embalagens que tenham esse atributo ecológico. Qual é o estereótipo? O papel reciclado, né? Ou materiais nessa cor, o uso de padrões gráficos em verde e marrom. Mas precisa ser assim, né? Então, essa é a pergunta a se fazer. Por que uma embalagem eco não pode ser azul, como nesse exemplo, né? E colorida, e ter metal? Ou então, por que ela não pode ser simplesmente clean, né? Branca? Ou seja, utilizar muito menos tinta na impressão, talvez do que uma embalagem que seja totalmente verde, né? Então, esse olhar que é preciso ter na hora de selecionar as imagens, fugir daquele padrão, né, de resposta que a internet vai dar para vocês para esses conceitos. E na mesma linha, fugir do algoritmo. Claro que Pinterest, por exemplo, é uma ferramenta maravilhosa para encontrar imagens, mas ele segue um algoritmo e vai dar respostas para vocês muito parecidas ao que vocês já buscaram. Né? Então, para usar o Pinterest, é preciso saber usar, né? Saber o que buscar ali dentro, porque senão vocês vão ter coisas sempre muito parecidas, e muito parecidas também
com a do colega de outro grupo, de outro projeto, com outro designer, que buscou o mesmo conceito, né? Então, é uma ferramenta muito legal, muito importante, mas não deve ser a única. Terceira dica, não ficar só no virtual, né? Ainda que no final esse painel seja montado digitalmente, olhar para o entorno físico, né? Ele tem muito a trazer para a gente. Tem texturas que nós só vamos conseguir sentir no meio físico, né? Aromas, sensações. Então, esse olhar para o mundo real, não só digital, pode trazer outras referências, né? Que vão agregar bastante ao projeto. Uma quarta dica é: não use similares. A análise de similares é uma outra etapa que deve ser feita antes do conceito para a gente entender o contexto no qual o nosso produto está inserido. E isso inclui, né, casos referenciais, por exemplo, as embalagens que não competem diretamente, mas que trazem referências, né, que nós gostamos em função da forma, que elas têm bons aspectos de usabilidade, que a questão gráfica está bem resolvida. Então, isso entra numa análise de similares. Agora, no painel, não, porque senão isso vai acabar condicionando. Nossas alternativas vão se basear nesses modelos que já existem, né? Então, não é o momento de trazer produto similar. Eu posso até, vamos supor, estou trabalhando com embalagens para leites, né? Eu posso buscar em outro contexto, embalagens de perfume, que talvez possam trazer algum referencial para mim, né? Mas não similares. Porque senão, é isso, a gente acaba tendo o quê? Um contexto atual do que existe e fazendo algo, né, parecido a isso. Agora, novamente, o número de painéis, cada um decide. Se eu vou separar em um painel de estilo de vida do usuário, um painel de expressão do produto e um painel de tema visual, ou se eu vou juntar todas esses tipos de imagem, né, em um único painel, ou então se eu vou separar o painel do tema visual em gráfico estrutural, como eu vi ali, ou em forma, em estilo de imagem, ilustração e cor e material. Isso é a critério de cada um, é como for auxiliar mais, né, no projeto de cada um. O que é importante no final é que haja uma unidade visual e que a gente consiga mostrar cara de que o projeto vai ter, né? E isso, para um mesmo conceito, para um mesmo estilo, podem ter diferentes aspectos visuais. O que cada um entende, por exemplo, por vintage, pode ser diferente, né? Eu posso ter uma paleta pastel, eu posso ter uma paleta de cores mais neutra, eu posso ter aqueles tons, né, um pouquinho mais coloridos. Então, o tipo de forma também, a época que vai se remeter, isso vai da interpretação e da adequação do projeto de cada um. Mas eu preciso conseguir mostrar o que é o vintage, por exemplo, no meu projeto. Mesma coisa aqui. Então, o pop ele pode ter 1 milhão de interpretações visuais, inclusive, né? Claro que tem algumas semelhanças, mas o que isso representa para o meu projeto? Essa é a pergunta a ser respondida. E lembrando que o painel do tema visual, né, seja ele agregado a outros painéis ou separadamente, isso não importa, mas é muito importante no final conseguir extrair essas questões formais, né, tanto estruturais quanto gráficas, a paleta de cores. Eu preciso depois usar exatamente essas no meu projeto? Claro que não, mas elas dão uma orientação, né? São tons mais saturados, mais neutros, são tons pastéis, né? Uma paleta bastante vibrante, é uma paleta de baixo contraste, certo? Os estilos tipográficos, as técnicas, por exemplo, são técnicas manuais, são técnicas digitais, né? São colagens, são carimbos, o que se adequa mais? Eu preciso depois fazer com carimbos? Não, mas é uma linguagem que está relacionada à cara que eu quero para essa solução projetual.
Eu deixo aqui 2 referências também, além do Pinterest, né, que nós já comentamos, para construção de mood boards. Claro que isso pode ser feito em qualquer ferramenta, inclusive físico e depois fotografado, né, para inserir no projeto digital, mas e existem vários outros também. Mas deixo aqui o mood board e o Adobe Spark, que é uma ferramenta muito legal, tem uma possibilidade de uso gratuita e serve tanto para fazer pequenos vídeos quanto painéis, né, com um banco de imagens bem grande, e também dá para buscar as próprias imagens, né, levar as próprias imagens para o painel. Então, quem quiser se aventurar e conhecer, caso ainda não conheça, ficam aqui as 2 indicações. E é isso, bom trabalho, até a próxima aula.